Agora, todos de pé para receber com uma salva de palmas o Ministério Paz Music Monte Alegre. Alô, povo de Deus, vamos juntos celebrar. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Diga! Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Vamos, geração! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar ser tudo que eu preciso? E com raiar misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Celebre, celebre, vamos! O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Você está diante do Senhor. Essa é a conferência MD Online. Vamos juntos. Somos a geração da graça de Deus. Agora, em nova criatura sou agora. Graça me alcançou, eu me sinto vivo, encontrei um Salvador. Agora que perdoado sou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado e todo o meu passado Cristo apagou. Oh, 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 oh. É agora, é agora.
revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange, que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Aleluia! Agora, que nova criatura sou agora, que a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto vivo, encontrei um Salvador. Agora que Ele me abençoou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado. Todo meu passado Cristo apagou. Vamos juntos! Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz. Oh, já começou. Oh, Cristo me libertou. Oh, eu não posso explodir de graça aqui no meu lugar. Oh, já começou. Oh, Cristo me libertou. Oh, eu não posso parar. Vou explodir de graça, aqui é o meu lugar. Vamos juntos! Graça, 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 uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Atenção, geração, essa é a revolução da graça. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Diz. Eu não vou viver pelo que
impossível. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, Jesus. Crente, Jesus. Aleluia. Nós cremos no Senhor, que fez os céus, a terra e o mar, e tudo que Ele tem feito por nós. Nós devemos adorá-lo, nós devemos exaltá-lo. A palavra de Deus diz que um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro digno de ser louvado, de ser adorado. O Senhor é grande e poderoso. Pois sobre os céus virá, a Ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará. E o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. E o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? 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 Quem impedirá? Esse é o nosso
Amém, queridos? Nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra poderosa, uma palavra que vai abençoar as nossas vidas. Amém? Que fala sobre 3 princípios. O princípio de mordomia, o princípio que nós não devemos servir a Deus e ao dinheiro. E o terceiro princípio é o princípio de que nossas ofertas e nossos dízimos é para abençoar a nossa igreja, o templo do Senhor Jesus. O primeiro princípio está em João, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Esse primeiro princípio, como eu falei logo no início, fala que tudo é do Senhor Jesus. A nossa casa, o nosso carro, a nossa moto, tudo aquilo que nós temos é do Senhor Jesus. Nós somos apenas mordomos, nós que cuidamos dessas coisas, mas elas são do Senhor Jesus. E o segundo princípio está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Esse segundo princípio fala que nós devemos servir a Deus. Nós não temos que servir ao dinheiro, e sim a Deus. Amém? E o terceiro princípio, como eu falei logo no início, está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 18, que diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável aprazil a Deus. Esse terceiro princípio fala que os nossos dízimos e as nossas ofertas é para abençoar o reino de Deus, a obra de Deus, é para manter a obra de Deus. A igreja mantém pessoas lá fora, a igreja mantém pessoas que estão missionários em outras cidades. Então os dízimos e as ofertas é para manter a obra do Senhor Jesus. Aquilo que nós temos, aquilo que nós ofertamos a Deus é para manter a igreja do Senhor Jesus. Amém? E gostaria de dizer para você que a nossa secretaria continua funcionando normal, Os nossos cultos já estão normais e você pode estar trazendo a sua oferta, o dízimo, que nós vamos estar orando pela sua vida. Se você quiser também fazer uma transferência online nesse momento, você pode estar fazendo. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Eu não vou viver pelo que
impossível. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, Jesus. Crente, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante que trouxe, Senhor, o dízimo e as ofertas, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, em nome de Jesus, Papai. Que todos os projetos, que tudo aquilo que eles têm feito, Senhor Jesus, todos os sonhos possam ser abençoados, em nome de Jesus. Amém. Uau, que momento maravilhoso! Como é bom estarmos louvando ao Senhor. Queridos, deixa eu te falar, nosso culto online ainda está de pé no nosso canal no YouTube, Paz Church Monte Alegre. Terça-feira é dia de treinar, é dia de Tadel, treinamento avançado de líderes. Participe você em sua célula e receba capacitação para crescer e multiplicar. Tadel, na sede Campos do Pajuçara, às 19h30. Tadel, formando discípulos multiplicadores. O nosso Tadel presencial já está de volta na terça-feira às 19h30, na nossa sede e no campus do Pajuçara. Agora, eu tenho um recado muito especial. O culto da vitória está retornando na sexta-feira, a partir das 20 horas, no campus do Pajuçara e no templo sede. Marque na sua agenda, dia 7 de agosto, culto da vitória. Prepare-se! Prepare-se! Sua sexta-feira não será mais a mesma. Dia 7 de agosto, culto da vitória. Noites de muita adoração e presença de Deus. Venha orar e adorar. Venha apresentar ao Deus vivo o seu clamor. Culto da vitória, às 20 horas, na sede Campus Pajuçara. Atenção crianças, papai e mamãe, nosso Paz Kids presencial ainda não está funcionando, mas não deixe de nos acompanhar através do YouTube depois do nosso culto online. A nossa secretaria já está funcionando em horário comercial, então se você precisa de uma oração, um conselho ou devolver o seu dízimo, nós estaremos de portas abertas para você. Geração Difflin, olha que novidade, Ultra Mega Prime. O Difflin Night está de volta. Dia 15 de agosto, às 20 horas, na sede, nós contamos com a sua presença. Agora fique ligado na nossa chamada Ultra Mega Prime. Esse foi o nosso Paz News. Ficamos por aqui e se prepare para receber essa palavra poderosa vinda da parte de Deus para a sua vida. E não se esqueça, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é muito bom. Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui. E neste domingo de ceia, neste domingo especial, poder compartilhar da parte do Senhor uma palavra que Ele tem colocado no meu coração. Quero pedir para você chamar a sua família, para que você pegue a Bíblia Sagrada, para você acompanhar a palavra que será ministrada pelo Espírito do Senhor através da minha vida para você neste domingo.
Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, uma palavra que é propícia para este momento que nós estamos vivendo, mas também é uma interrogação, é um questionamento para o meu e para o seu coração. O tema desta mensagem é por quê e para que ainda estamos aqui. Amados, para embasar esta palavra, ou para termos um ponto de partida nesta palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vamos ler os versículos 1 e 2, e eu já peço para você manter a sua Bíblia aberta, para você acompanhar vários textos, várias passagens que nós vamos usar no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Gostaria de convidar para orarmos pela palavra agora. Senhor querido, nós te agradecemos. Agradecemos por sua palavra. Agradecemos, Senhor, porque nós temos acesso à sua palavra e através dela nós podemos conhecer o Senhor, a sua vontade, Senhor, e nortear a nossa vida. Nortear, Senhor amado, o nosso caminhar nesta terra contigo, papai. Fale conosco agora, Senhor, fale comigo, fale com os meus irmãos, fale com todo aquele que vai, meu Deus, ter acesso a esta palavra. E que essa mensagem, ela, meu Deus, alcance corações, ela vá ao encontro da necessidade dos meus irmãos, Pai. E que eles sejam ministrados, edificados através dela, em nome de Jesus, o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queridos, Salomão, o filho do rei Davi, o homem e rei mais rico e sábio dos relatos bíblicos, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Em 1 Reis, no capítulo 3, versículos 12 e 13, diz que Deus disse a Salomão: eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu. Lhe darei riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Amados, essa palavra se cumpriu na vida de Salomão. Além de reconhecidamente sábio, ele era um empreendedor e bem-sucedido homem de negócios. Porém, no segundo capítulo do livro de Eclesiastes, Salomão, já idoso, ele avalia a sua própria vida. Ele faz várias reflexões e chega a algumas conclusões que eu considero reveladoras. O que ele escreveu no capítulo 2 nos leva a pensar sobre as prioridades e o que preenche a nossa vida neste tempo. Gostaria de ler junto com você no livro de Eclesiastes capítulo 2, versículos de 1 a 10. É uma palavra muito forte. Vamos ler juntos. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Salomão, ele diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram ou que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram,
Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Um texto que revela a alma desse homem. Esse texto de Eclesiastes, ele nos revela a alma de Salomão na sua velhice. Como ele avaliava a sua própria vida, o que ele fez e o resultado disso. Mas podemos pensar e perguntar, qual era o sentimento de Salomão no final da vida? Primeiro, apesar de uma vida de riquezas, de muitas mulheres, a palavra do Senhor diz que Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão tinha 1000 mulheres. Apesar disso, de prazeres e de muitos feitos, o que vemos em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, é um sentimento de frustração com a vida. Vamos ver o que disse Salomão. Ele disse, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Amados, nós vemos aqui como que palavras de uma certa decepção com todo o investimento feito, toda a dedicação e todo o esforço de uma vida, para chegar ao fim dela e olhar para trás e ver no que isto resultou para a sua vida. Segundo, uma outra frustração de Salomão é ter trabalhado tanto e pensar que deixaria tudo para um sucessor, alguém que lhe sucederia ao trono. Eclesiastes capítulo 2, versículos de 18 a 21, ele diz assim, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo que realizei com meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, uma grande injustiça. Você consegue fazer uma leitura de como estava a alma deste homem? De como ele, no final da vida, ele pensa, trabalhei tanto e vou ter que deixar para alguém. Alguém que não trabalhou, alguém que não se esforçou. Queridos, hoje nós vemos muitos pais na terra trabalhando arduamente, muitas vezes não descansando, gastando o seu tempo e a sua vida para construir um vasto patrimônio, não tendo tempo muitas vezes para a sua família e trabalhando para construir um patrimônio que deixará como herança, quem sabe para filhos, para herdeiros que não saberão o valor do quanto custou conquistar tudo aquilo. Pense nisso. Terceiro, outra decepção para ele é concluir que o sábio tem o mesmo destino terreno que o tolo, a sepultura. Em Eclesiastes, no capítulo 2, os versículos 14 a 16, diz assim, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, eu percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre o tolo? Salomão ele faz esses questionamentos porque Deus deu uma grande sabedoria. Salomão foi conhecido fora dos limites do seu território como um homem muito sábio.
Queridos, ele foi visitado por reis para constatarem a sua sabedoria, a sabedoria que Deus havia dado para ele. E amados, aquele homem que reconhecia a sabedoria que Deus havia lhe dado, ele reflete sobre as pessoas, claro, estão à sua volta, mas ele faz também uma análise da sua vida. E ele chega a dizer: de que adiantou eu ter sido sábio? Que proveito eu tive em ser sábio? Porque ele acaba percebendo, ele acaba chegando a essa conclusão. Do mesmo jeito que o tolo sem sabedoria vai morrer, eu também vou morrer. Todos teremos o mesmo destino, a sepultura. Amados, o que nós percebemos é que no Antigo Testamento, entre o povo de Israel, havia uma mentalidade, um estilo de vida voltado para a vida terrena. Viver, conquistar, vencer, como se a vida acabasse aqui. Amados, nós vamos refletir um pouco. O que tem tomado a nossa vida olhando para esse povo? Olhando para esse povo que se dedicava em conquistar, em batalhar, em ir para a guerra e conquistar, em ter. O que tem tomado a nossa vida? O nosso coração, as nossas preocupações, como é que temos vivido nesta terra? O que é que tem sido a minha e a sua prioridade? O homem natural, o homem terreno, ele nasce, cresce, amadurece, assume responsabilidades, vive algumas décadas da sua vida trabalhando e às vezes acumulando bens. Ele envelhece, chega à sua morte e ele não leva nada daquilo que ele conquistou, daquilo que ele acumulou. Todo o fruto do seu esforço fica aqui. É muito difícil para a gente lidar com a ideia da morte. Com a nossa morte e a morte dos que nós amamos. E eu pergunto, por que é que mesmo sabendo que a morte é um acontecimento que vai ocorrer para todos nós, com todos os seres desta terra, seres viventes desta terra, mesmo tendo visto ou participado de velórios de estranhos e às vezes de entes queridos, nós não conseguimos assimilar a morte como algo que faz parte do nosso cotidiano, ou sequer nós conseguimos pensar com tranquilidade sobre a morte. Por que será? Amados, eu consigo entender que a morte ela põe um fim às expectativas que nós tínhamos para a nossa existência aqui. Nossos projetos, nossas aspirações se encerram com a morte. Para o ser humano, para o ser provido de emoções, a morte representa o rompimento com os vínculos afetivos nesta terra. Para a mãe, a morte significa deixar seus filhos sem seu amor, sem seus cuidados e sem a sua proteção. É dolorido para uma mãe pensar que ela vai partir, porque ela pensa no que ela representa para os seus filhos, para a sua família. A mãe que cuida, a mãe que serve seus filhos, a mãe que se preocupa quando seu filho está doente, a mãe que lava as suas roupas, a mãe que observa como está seu filho, a mãe que agasalha seu filho quando ele vai dormir, a mãe que ora, a mãe que busca pelos seus filhos, a mãe que ama, porque mãe só ama. E quando ela entende que ela vai partir, há um sentimento de preocupação no seu coração. Quem cuidará dos meus filhos? Quem os protegerá? Quem se importará com eles? Para os filhos, perder a sua mãe é perder o ser que mais se ama nesta terra. O filho que pensa que vai perder a sua mãe, ele imagina: quem me abençoará? Quem orará por mim? Eu estive um dia
em um velório de uma pessoa muito querida para mim. E no momento da despedida física do corpo da nossa irmã, um dos seus filhos, ele disse: hoje pela manhã eu não ouvi mais a sua voz dizendo: Deus te abençoe, meu filho. Então a morte, ela rompe com esse relacionamento de tanto amor. Mas para o marido que ama a sua esposa, para a esposa que ama seu marido, a morte vai produzir momentos de terrível solidão e tristeza. Para alguém que estava acostumado a acordar e ter a pessoa amada ao seu lado, compartilhar os seus anseios, suas preocupações, compartilhar suas dificuldades, ter um abraço amigo, um ombro amigo. A morte, ela deixa esse vazio terrível. E para algumas pessoas, queridos, morrer é uma incógnita. É ir para um lugar desconhecido, que traz muito medo. Para outros, a morte encerra tudo, acaba tudo com a morte, não há mais nada depois dela. Eu quero dizer algo da parte do Espírito Santo para você. Nesses últimos meses, nós estamos vivendo um tempo como nunca antes vivemos. Doença, isolamento, afastamento, pavor, depressão, sequelas, morte, sepultamento sem despedida dos entes queridos, dor e lágrimas. Em muitas casas houve e ainda está havendo luto. Mas você ainda está aqui. Se você pode me ouvir neste domingo, através desta palavra, eu quero que você reflita, porque você não partiu, porque você está aqui, porque muitos talvez tiveram esta doença, até dentro da sua própria casa, no meio da sua família, lá no seu trabalho. Pessoas próximas de você, ou quem sabe você foi até infectado por ela, mas você não partiu, você sobreviveu e você ainda está aqui. Eu quero dizer para você que nós, que ainda estamos aqui, nós não somos privilegiados, não somos melhores do que quem foi embora, não. Estamos aqui porque Deus tem um propósito em nos manter nesta terra. Deus ainda tem um propósito para a sua e para a minha vida nesta terra. É por isso que nós ainda estamos aqui. Provérbios capítulo 16, versículo 4, a parte A do versículo diz que o Senhor faz tudo com propósito. Queridos, Deus não nos criou aqui sem se importar conosco. Há um propósito de Deus na nossa existência, na nossa vida. Primeiro, Deus é um Deus de planos e propósitos. Deus tinha um plano para o povo de Israel. Enquanto esse povo estava cativo na Babilônia, o Senhor envia uma palavra para eles. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei, eu é que tenho planos, eu é que detenho o controle. E eu quero te dizer, Deus tem o controle da sua vida. Deus, Ele tem os planos perfeitos para a sua vida. E se você ainda está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua permanência nesta terra. Queridos, segundo, Deus tem um plano geral para a humanidade. Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, queridos, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus tem um plano geral para a humanidade, para cada ser humano desta terra. Qual o desejo de Deus? Que todos eles sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade, irmã? A palavra do Senhor.
Terceiro, Deus tem planos e propósitos individuais para cada um de nós, queridos. O Salmo 139, versículo 16, o salmista ele diz: os teus olhos viram o meu embrião, o meu corpo ainda informe, sem forma. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existissem. Deus olhou, Deus nos viu sendo formados e Deus estabeleceu um plano e um propósito para a nossa vida. Há um plano geral para Deus sobre nós, qual é? Que sejamos salvos, mas existe um propósito individual para mim e para você. Deus tem um projeto para a sua vida espiritual. Entende? As conquistas desta terra, a sua profissão, a sua faculdade, aquilo que você tem conquistado nos seus negócios, na sua família. Isso sim, Deus te dá uma oportunidade, Deus te deu, você fez escolhas, estudou, empreendeu, Deus te deu uma casa para você morar, mas existe um plano superior, um projeto grandioso e superior de Deus para as nossas vidas. Primeiro, sermos salvos. Segundo, sermos instrumentos, vasos úteis na obra do Senhor. Amém, queridos? E Deus escreveu isso quando nós ainda estávamos lá no ventre da nossa mãe, quando nenhum dos nossos dias ainda existiam. Se você não foi, se você ficou aqui, é porque Deus tem algo a fazer na sua vida e através da sua vida, neste tempo que lhe resta. E você pode dizer: eu nem sei quanto tempo me resta, eu não sei quanto tempo me falta, nem eu sei, queridos. Ninguém sabe quanto tempo nos resta. Deus não deixou essa informação para nós. Penso que até estrategicamente, porque alguns de nós, se soubéssemos o dia da nossa partida, íamos viver a vida sem se importar, sem se preocupar com a nossa vida espiritual, sem se importar com o relacionamento com Deus. E quando faltasse pouquinho, nos voltaríamos para Ele. E aquilo que Deus deseja fazer através de nós, isso deixaria de ser feito. Eu quero te dizer algo. Se você já nasceu de novo, se converteu ao Senhor Jesus, através de uma decisão pública, é necessário que a gente confesse diante dos homens: ah, irmã, eu lá no meu quarto eu já tomei a minha decisão. Só você e Deus sabem. Mas o mundo precisa conhecer o servo de Deus que tem aí dentro do seu corpo. O mundo precisa saber que você tomou essa decisão. Eu não preciso fazer isso. E hoje eu estou pelo Espírito te questionando: por que é que você se recusa a vir diante dos homens e confessar o Senhor como seu Senhor e seu Salvador? O apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra tem um destino certo hoje. Venha diante dos homens e confesse. Diga, sem temor, sem ter vergonha: eu recebi Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Para você que já tomou essa decisão, que já veio publicamente, que já confessou Jesus, eu quero dizer que Deus quer completar a obra que começou na sua vida. Deus está moldando o vaso. Esses dias, enquanto meditava para essa palavra, o Espírito do Senhor me trouxe à mente o trabalho do oleiro. O oleiro preparando o barro para fazer um vaso, tirando as impurezas e jogando fora, se preocupando em deixar uma massa sem nenhuma impureza. E aquilo o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração: não pode haver impurezas no preparo do vaso, porque se deixar impurezas, quando o calor for lançado sobre ele, a impureza vai aparecer. A impureza será perceptível. Queridos, o Espírito do Senhor, Ele está nos purificando, Ele está nos induzindo ao arrependimento, para que o vaso fique perfeito, para adornar a sua casa,
para ser um vaso de honra no seu reino. Amados, este tempo que lhe resta, para alguns, Deus está acabando a obra, mas para que você não se apoie nisso, Deus ainda está me moldando, irmã, e aí então serei útil. Eu quero dizer para você que é possível fazer algo enquanto Deus está te moldando. Porque muitas experiências que você vai ter no reino, muitos desafios que você vai viver, vão servir. Deus vai usar para moldar a tua vida. Espero que essa mensagem chegue ao seu coração, você que foi chamado por Deus. Segundo, se você ainda não nasceu de novo, se não se converteu a Jesus, o Senhor, eu quero dizer pelo Espírito de Deus a você que me ouve e ainda não tomou uma decisão para Jesus, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo manda te dizer que Ele está esticando, Ele está prolongando a tua vida para te dar mais oportunidades, para que você possa tomar a decisão mais importante da sua vida. Não demore mais, venha hoje, corra hoje, se prostre, se renda e deixe que o Senhor Jesus, seja o Senhor e Salvador da tua vida. Eu gostaria de concluir esta palavra dizendo para você que não somos mais homens naturais. Salomão, ele se viu frustrado porque o seu investimento estava sendo na terra. As frustrações de Salomão foi porque ele investiu tudo num reino terreno. Salomão, ele foi um conquistador. Salomão, ele explorou aquelas considera-se minas de sal. Salomão construiu navios. Salomão equipou o seu exército como nenhum rei. E no fim, Salomão olha e percebe que toda a sua dedicação, todo o seu investimento ele fez no reino terreno. Quem sabe você tem se esforçado e se empenhado para construir algo. Domingo você não pode vir à igreja porque você tem um compromisso. Você tem algo a realizar, você tem algo que faz parte do seu investimento nesta terra. Deus tem ficado no final da sua fila de prioridades. Queridos, para você que já recebeu Jesus e que muitas vezes você tem investido no rei do terreno, eu quero lhe dizer que nós não somos mais homens naturais. Esses dias foi algo muito forte, o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Quem nasce do homem é um homem natural, mas o Senhor Jesus nos fez nascer, renascer no Espírito. Foi isso que o Senhor disse para Nicodemos. Nicodemos, entenda, você precisa nascer de novo. Não é do ventre da sua mãe, mas o nascimento para que você se torne um ser espiritual. E o ser espiritual, ele cogita das coisas do Espírito e ele vive na direção do Espírito. Se nós não andarmos na direção do Espírito, nós não podemos agradar a Deus. Nós não podemos compreender o que Deus tem para nós e através de nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que é o texto base para esta mensagem, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo é um propósito de Deus. Ele diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Até para a morte, mas existe um propósito. Que propósito pode haver na morte? Eu posso te garantir que para o salvo em Cristo Jesus, a morte é a viagem para desfrutar das maiores promessas do Senhor para as nossas vidas. Paz, segurança, gozo celeste. Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17. O Senhor diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém, queridos? Quando chegar o dia da nossa partida, queridos, não sei quando será, mas nós precisamos estar prontos. Essa é uma das palavras que eu tenho falado muitas vezes para algumas pessoas. Eu passei alguns dias sem celular. E quando o meu filho me enviou um celular provisório, eu fui lá e
já estava instalado o WhatsApp e eu fui para lá ver as mensagens. E eu tive uma notícia muito triste de um homem que eu atendi tantas vezes no banco. E a voz daquele homem ainda é familiar aos meus ouvidos, como eu estivesse ouvindo. Ele dizia: minha amiga, veja para mim o valor da minha parcela. Nesses dias eu sem celular, quando eu voltei a acessar, um conhecido meu, que eu também envio áudios para ele de pregação, ele disse: minha amiga, o nosso amigo faleceu. Foi muito forte para mim, porque aquele homem, ele era um homem relativamente jovem. A loja dele é uma loja que ele vendia de tudo. É comum lá naquela cidade. Na mesma loja tem máquinas de lavar, tem itens de supermercado. E ele era um homem de negócios que tinha bens. Mas chegou o dia da sua partida. E queridos, essa promessa de paz, de segurança e gozo celeste do Senhor para aqueles que o seguirem e o servirem, ela é é uma vida de glória indescritível que o Senhor tem preparado para nós. E nós precisamos deixar de investir tanto nesta vida e nesta terra e começar a investir mais na nossa vida com Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A minha oração é que o exemplo, a história do rei Salomão possa, de alguma forma, te impactar e te levar a uma reflexão sobre de que forma nós estamos investindo o nosso tempo, os nossos recursos. Ouvi um testemunho do pastor Eibe sobre o apóstolo Melvin, o saudoso apóstolo Melvin, que me deixou impactada, muito impactada. Foi muito forte. Estava numa live com o pastor Luciano Subirá. E ele contando que quando eles chegaram em Minas, o pai dele veio com o propósito de comprar terras, plantar café, conseguir recursos para investir no reino de Deus. E quando ele chegou ao Brasil, ele deixou recursos, ele tinha recursos em dólares, isso era bastante dinheiro, mas ele conseguiu fazer investimentos na área financeira. Isso lhe rendeu muitos recursos, ele não precisou investir, creio que um propósito do Senhor, ele não se envolver com as coisas terrenas. Mas eles moravam em uma casa que a mãe dele chamava de caixa de fósforo. E ele contou, e isso eu vou dizer porque está público no YouTube, ele disse que a mãe dele chamava a casa deles, e eles chamavam de caixa de fósforo. A casa tinha apenas 2 quartos, era tão pequenininha, e ele, o pastor Eibe, ele dormia na despensa. Você podia olhar para cima e ver um cacho de banana acima do local onde ele dormia. Mas depois de um tempo ele descobriu que o pai dele tinha dinheiro, que era um homem que tinha posse, que tinha recursos financeiros. E ele chegou com o pai dele e perguntou: papai, é verdade que o senhor tem dinheiro, que o senhor tem recursos? Ele disse: sim, meu filho. E por que nós vivemos em uma caixa de fósforo? E aquele pai, ele disse: meu filho, nós temos que usar os nossos recursos na obra do Senhor. Isso foi muito forte para mim, muito forte. Nós temos um legado da nossa liderança, um legado de despojamento, um legado de amor à obra, amor ao reino. Que esse legado possa impactar a minha vida e a sua, e nos fazer investidores. Mano, não tenho recurso nenhum, não tenho dólares, não tenho reais. Você tem sua vida, tá, querido? Você tem sua vida. Se você não partiu, se esse vírus maldito não te levou, Deus tem te mantido aqui com um propósito. Use esse tempo que te resta para seguir e servir a Jesus de todo o seu coração. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você quer fazer isso agora, eu quero orar com você. Quero te ajudar nessa decisão. Fazendo uma oração, quero pedir para você repetir comigo. Coloque a mão sobre o seu peito. E ora junto comigo agora uma oração de entrega muito simples. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu decido te entregar a minha vida. Eu decido te receber como Senhor e Salvador da minha vida.
Entrego os meus caminhos, o meu presente e o meu futuro nas suas mãos. E peço que o Senhor me ajude a caminhar contigo e ser fiel a ti até a morte. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão, eu te peço, você conhece algum líder de célula perto da sua casa? Procure imediatamente a ele e conte da sua decisão. Se não tem, procure a secretaria da igreja e converse com um de nossos pastores. Fale dessa decisão para que você possa ser ajudado e acompanhado nesse tempo em que você vai servir ao Senhor. E eu creio que será um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. E você que é um cristão, que ouviu essa palavra, eu quero te convidar para orar junto comigo agora. Senhor, obrigado pela palavra, Pai, muito obrigada, porque neste dia, neste domingo, aprove ao Senhor, meu Deus amado, falar conosco desta forma. Senhor, que a palavra que o Senhor tem ministrado, ela cause efeito nas nossas vidas. Não, Senhor amado, não há nenhum proveito na palavra que ouvimos e esquecemos e descartamos, mas aquela semente que fica no nosso coração, como, meu Deus amado, o salmista ele disse, guardei a tua palavra no meu coração, que possamos guardar essa palavra no nosso coração e viver segundo esta palavra, em nome de Jesus, o Senhor. Aleluia. Meus queridos, hoje também é o dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Se você puder vir ao nosso culto, provavelmente, se você está ouvindo esta palavra, não dá mais tempo de você vir ao culto das 9 horas, mas nós teremos culto às 19 horas. Eu quero te convidar para vir participar da ceia presencialmente. Para junto conosco, ainda não podemos nos abraçar, ainda não podemos falar algo próximo de você para abençoar a sua vida, mas nós estaremos no mesmo recinto, estaremos em comunhão. Então, para você que não vai poder vir, eu quero te convidar a participar comigo da ceia do Senhor neste domingo. Nós temos aqui o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, tratando com a igreja de Corinto, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 20, a partir do versículo 23, ele queria instruir a igreja como deviam celebrar a ceia, porque Jesus deixou a ceia como uma ordenança. E eu entendo que Jesus deixou essa ordenança para que jamais nos esquecêssemos do seu sacrifício. Queridos, infelizmente, se nós talvez não estivéssemos celebrando a ceia, nós não teríamos muitas vezes o entendimento e o sentimento do que isso representa, porque a prática da ceia, ela nos leva a assimilar melhor o significado do sacrifício do Senhor e o reflexo dele nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, na noite, queridos, antes dele ser entregue àqueles homens que, junto com os sumos sacerdotes, aqueles religiosos que foram prendê-lo, antes disso ele fez questão de celebrar a ceia. Ele juntou os seus discípulos e ele fez como que uma apresentação para eles, porque na verdade o ser humano, ele tem facilidade de absorver aquilo que é apresentado de forma prática. E Jesus ali, ele ia cear com os seus discípulos, mostrando para nós que é um momento singular, muito especial. Ele pega aquele pão e ele compara aquele pão, ele diz, isto é o meu corpo, isto é como o meu corpo, que será oferecido em sacrifício por vós. Uma tradução ele diz, será partido por vós. Então comam do pão e lembrem do que eu fiz por vocês. E ele pega o cálice de vinho, ele diz, isto é como o meu sangue que vai ser derramado por vós. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, lembrem da morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos fazer isso agora, com toda a reverência, com toda a gratidão, reconhecendo o que ele fez por nós naquela cruz. Tudo o que ele passou foi para nos resgatar da nossa condição de pecadores. Ore junto comigo, eu te peço. Oremos pelo pão. Pai, nós queremos te dar graças pelo pão. Agradecemos porque neste momento, Senhor, Pai querido, o pão
esse pão simples, Senhor, mas que agora, Senhor, nós oramos porque ele representa o seu corpo que foi imolado por nós. Pai, oramos para que o Senhor abençoe este pão e que ao recebê-lo, Senhor, haja em nós um sentimento de gratidão pelo que o Senhor fez. Vamos participar do pão agora, queridos. Coma junto comigo. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Do mesmo modo, ele tomou o cálice, tendo dado graças, ele apresentou a eles, dividiu entre eles, para que eles pudessem também experimentar junto com ele, querido. E dessa forma, Senhor, você e a sua família, vamos participar juntos do vinho. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque este cálice, Senhor, de vinho, Senhor, de um suco da uva, simboliza o teu sangue. Somos gratos ao Senhor, Pai, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue que foi aspergido, Senhor amado, naquela cruz. Somos gratos pelo sangue, Senhor amado, que saiu pingando, Senhor, naquele caminho para o Gólgota. Somos gratos porque o Senhor diz que é o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Senhor querido, nós somos lavados e remidos pelo teu sangue. E nós reconhecemos e agradecemos imensamente ao Senhor pelo seu sacrifício. Obrigada, Senhor querido. Vamos tomar juntos o vinho, queridos. Eu quero te pedir uma salva de palmas para Jesus aí na sua casa. Quero pedir para você dar glória a Deus agora. Para você agradecer ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que a luz do Senhor seja refletida sobre você. Para que a revelação do Espírito venha sobre a tua vida. Seja rica e poderosamente abençoado. Que a sua semana seja permeada pela presença do Senhor. E o Senhor te conduza em todas as tuas decisões. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, o Senhor. Agora, em nova criatura sou agora. E a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto vivo. Encontrei o Salvador. Agora, que perdoado sou. Agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado e todo o meu passado Cristo apagou. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. É agora, é agora. Uma revolução da casa já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange, que me trouxe aqui. Uma revolução da casa já começou em mim, já começou em mim. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Aleluia! Sou agora, que a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto vivo. Encontrei um Salvador. Agora, que perdoado sou. Agora, que a luz brilhou. Não sou mais condenado, sou livre do pecado. Todo o meu passado, Cristo apagou. Revolução da casa
coração. Essa é a revolução da graça.